Olá, estamos iniciando o podcast da ASEC, Associação dos Empresários de Cumbica, em parceria com a FIG-Unimesp, essa importante instituição de ensino da cidade de Guarulhos. Estamos aqui no campus Vila Rosália. Eu, Roberto Marchiori. Eu, Cledson Bernardo. Juntos somos entrevistadores desse podcast. E hoje aqui nós temos um entrevistado muito bacana, muito importante, que vai trazer um assunto bem interessante, o seu Carlos Mazieiro. Ele é presidente da União Maçônica Guarulhense. Ele tem trajetória consolidada dentro da maçonaria, onde começou como aprendiz e chegou ao título de grande inspetor-geral da Ordem. Além de sua vasta experiência na maçonaria, Carlos é administrador de empresas, com uma forte atuação em gestão administrativa e financeira. Sob sua liderança, a UMG, União Maçônica Guarulhense, se destaca por equilibrar tradição e modernidade, impactando positivamente a comunidade de Guarulhos. Dedicado à família e à comunidade, ele traz uma visão valiosa sobre o futuro da maçonaria. Bacana, né? E aí a gente queria entender um pouquinho esse universo, né? Como é que o senhor... Eu sei que tem uma questão de convite, tem todo um rito para poder se ingressar na maçonaria. Conta a sua experiência, como o senhor ingressou na maçonaria. Tá. Bom, na verdade, eu fazia trabalhos filantrópicos e fazia trabalho de grupo, junto com um time de futebol de nome Ceuva. E lá, uma pessoa me identificou, se aproximou, me conheceu melhor e acabou fazendo o convite para que eu adentrasse a maçonaria. Na maçonaria, as pessoas só entram por convite. E ele acabou se tornando meu padrinho, e lá em 2002, eu acabei sendo iniciado. Essa foi o início de uma trajetória de uma escola simbólica, onde nós aprendemos sobre os graus, sobre a ordem, e depois que passamos esta parte da loja simbólica, vamos para as lojas filosóficas, como se fosse você sair do colegial para a universidade. Uma certa especialização dentro da ordem. Existem os graus, porque a maçonaria é uma escola, é aprender e ensinar. Então, nós vamos andando, aprendendo e já ensinando até que você consiga completar os graus, tanto das lojas simbólicas quanto das lojas filosóficas. Carlos, é muito bom tê-lo aqui no nosso podcast. Eu tenho várias dúvidas, vou aproveitar aí a oportunidade de tirar essas dúvidas, principalmente, e curiosidade, inclusive, sobre a maçonaria. Você falou um pouco, né, dessa instituição, mas qual é o propósito da maçonaria? A gente tem associações, né, de empresários, tem associações várias associações. A maçonaria, qual é o objetivo da maçonaria hoje? O objetivo da maçonaria, desde o início, né, é criar líderes, é trabalhar propósitos, trabalhar ensinamentos, formação de pessoas. Formação de quê? Da liderança de quê? Qual é o princípio, qual é o principal? Qualificação individual das pessoas como ser humano, como sociedade, para que o irmão maçom possa estar presente nas áreas de gestão administrativas das cidades desde lá dos primórdios, né? Desde o princípio. Então, o maçom ele vem aprendendo a parte filosófica, que a gente não faz a exposição dela, e vem também evoluindo com esse intercâmbio de várias pessoas da sociedade, porque se reúnem em uma loja pessoas da educação, da segurança, da medicina, da administração, são pessoas E essas reuniões, diversas. elas se discutem o quê nessas reuniões? Na verdade, a gente não discute, a gente aprende através dos nossos rituais que vão passando de geração em geração. E são esses rituais que nós vamos utilizando para ensinar, porque a nossa obrigação que aprendemos, temos que ensinar às futuras gerações. Esta é uma parte de conteúdo interno. O que é externo é a aplicação dos trabalhos, por exemplo, da área de filantropia. Todo maçom está ligado a alguma ação social em algum canto da cidade onde ele reside. No mundo, a maçonaria teve participação
impressionante em vários fatos históricos, né? Aqui no Brasil, segundo até onde eu sei, a própria independência do Brasil teve uma participação muito importante da maçonaria. Isso para mais entender o conceito histórico da importância da maçonaria. O senhor poderia fazer um breve relato sobre isso? Então, na verdade, o que as pessoas mais dizem, né, principalmente quando vão falar da ordem para alguém, eles citam as passagens em que os maçons interviram, tanto na independência do Brasil, na escravidão, passamos por essas partes, e isso marcou. Mas, de lá para cá, os maçons continuam atuando junto às administrações públicas, junto ao governo, seja ele municipal, federal, poder estadual. Vêm atuando junto. E os trabalhos que vêm sendo feitos, pode até destacar alguns irmãos, mas não é o objetivo. Internamente, sim, externamente não há essa necessidade. Então, dentro daquilo que vem acontecendo nas mudanças da sociedade ao longo desses anos, certamente há maçons envolvidos trabalhando para o bem da sociedade, que é o nosso objetivo. Quando você fala sempre no maçom no masculino, existe mulher maçom? Não. Existem paramaçônicas colaterais, existem umas instituições de apoio ao maçom que foram se desenvolvendo ao longo dos anos. Basicamente, eu vou dizer, nesses últimos 50 anos para cá, que as instituições paramaçônicas começaram a se fortalecer. Antigamente, 50 anos para trás, não, era só mesmo homens. Os homens se livres chamam... e de bons costumes. Os homens se chamam, assim, se tratam em si como irmãos, né? E parece que a denominação para a esposa é cunhada, né? Cunhada. Tem essa colocação. Eu sei, porque eu tenho vários amigos maçons, e ele fala da importância da mulher, inclusive na adesão a se tornar um maçom, né? Na verdade, ela é escutada, né? Sim, sem querer cortá-lo, o maçom, a pessoa, o profano, quando ele é convidado a ser maçom, existem duas coisas que podem barrar a entrada dele, as duas primeiras, e uma delas depende dele. Se ele não acredita em Deus, ou se ele não acredita num princípio criador, ele não vai estar entre nós. Então, passou o que depende dele, existe uma segunda situação, que a esposa é ouvida. E se ela dar a autorização para ele participar, ele entra. Essa barreira é rompida. Agora, se ela disser que não, a maçonaria não o aceita. Mas por quê? Porque a maçonaria tem o objetivo de tornar feliz a humanidade, de não prejudicar a família. Então, se a esposa não quer que ele entre e ele vai entrar contrariado e vão ter um problema doméstico, a maçonaria não quer isso. Então, é feita uma visita, é explicada, é tirado as dúvidas, e aí é feita a pergunta, se ela autoriza para que o esposo possa adentrar a maçonaria. Se ela autorizar, seguimos com o processo que é feito para que ele seja iniciado maçom. É isso. Interessante, né? Nossa, muito interessante. Mas olha só, Carlos, a gente vê que o mundo vem mudando, a maçonaria tem princípios extremamente, não falar antigos, né, mas de muitas e muitas gerações. Como é que a maçonaria enfrenta essas mudanças, né? Os desafios da mudança da sociedade mesmo, em uma sociedade cada vez mais tecnológica e conectada a esse mundo mais moderno, cheio de liberdades. Na verdade, tem sido um desafio, mas eu não tenho por exemplo, uma autoridade para falar o que pensa a raiz de cada potência com relação a isso. Mas a maçonaria em si, e a UMG em especial, que é o que eu mais estou preparado para dizer, estamos nos adaptando, sem perder as nossas raízes. Eu acho que seria isso.
essa revolução tecnológica que você comenta, essas modificações, essas situações que o novo está nos trazendo, nós estamos lidando com isso e procurando manter os nossos hábitos, nossos costumes e seguindo. Quais são as características para ser um associado da maçonaria ou ser um maçom? Bom, ser livre de bom costume, passar por esses 2 itens que eu citei, que é acreditar num princípio criador, ter a autorização da esposa. Então tem que ser casado. Solteiro não pode. Pode, mas a mãe, nesses casos, ela é ouvida. Então, se o solteiro vai adentrar a loja, a mãe faz o papel que seria da esposa. A mãe é entrevistada, é explicado, ela faz as perguntas, ela tira as dúvidas e ela autoriza ou não. Poxa, mas ele já é maior de idade. Ele não pode responder por ele mesmo? Tem que ouvir a mãe? Tem pelo conceito de família. Não porque ele é maior e tem a dependência da mãe para autorizar, mas para evitar um problema de família, porque às vezes a mãe tem uma interpretação errônea do que é a maçonaria, e aí ela pode não querer permitir que ele faça parte. Porém, é raro, depois de uma entrevista, a mãe ou a esposa se negar a deixar entrar, porque as dúvidas que tem são desfeitas, são esclarecidas, né? E não há um mistério que possa estar levando o convidado a um risco, muito pelo contrário, e sim a evoluções. Tá. O senhor é presidente da União Maçônica Guarulhense, a UMG. Conta um pouquinho qual o papel dessa união dentro da maçonaria. Pois é. Em 17/3/2017, nós tornamos a União Maçônica Guarulhense, que já existia na cidade, de fato, passou a, então, estar de fato e de direito, a nossa instituição ficou documentada. Por que fizemos isso? Porque a União Maçônica vem buscando ter um espaço e trabalhar mais forte em benefício da sociedade, através desse espaço, que nós chamamos de Espaço do Maçom, Casa do Maçom de Guarulhos. Seria a sede, seria a base de todos os trabalhos que nós pretendemos estar atuando, como já fizemos. Então, por exemplo, nós enfrentamos a pandemia. Eu vou usá-la como destaque porque foi marcante esse fato novo na minha vida e acho que na vida dessa geração. Quando a pandemia nos surpreendeu e fecha tudo e fica em casa, a União Maçônica não ficou em casa. A União Maçônica preferiu continuar fazendo bem à sociedade de alguma maneira. E aí, o que nós fizemos? Pegamos os nossos recursos, fizemos campanhas em prol das pessoas, doação de remédio, alimentos, para as instituições, até para o hospital doamos produtos de limpeza. Fizemos uma atuação firme, porque a sociedade precisava e alguns tinham que se sacrificar, alguns tinham que correr e nós entendemos que deveríamos fazer. Mais recente, essa catástrofe que ocorreu no Rio Grande do Sul, a União Maçônica Guarulhense, que fez? Liderou vários maçons e várias lojas que desejaram trabalhar em prol dos gaúchos. Então, o que é que eles fizeram? Confiaram a nós a coleta de recursos, nós mandamos 2 carretas carregadas de alimentos, de roupas, água, colchão, e fizemos o monitoramento da saída das carretas, do transporte e da chegada no local, porque nesse mundo de desconfiança, é comum você fazer uma doação, faz com todo um sacrifício e sequer sai aqui do aeroporto ou da área onde está fazendo a captação.
e para que a gente, então, tivesse convicção de que as doações arrecadadas pela União Maçônica chegaria ao seu destino. Então, nós monitoramos, tivemos apoio de empresários, contatamos o pessoal do Rio Grande do Sul, lojas maçônicas de lá, igrejas de lá, e quando chegou lá, eles filmaram descarregando o caminhão. Então, você acredita que de ponta a ponta, o que a União Maçônica fez deu efeito. Que bacana. Né? Então, isso é só um lado. Nós temos, dentro da União Maçônica, algumas divisões, como, por exemplo, a UMG Educa. Carlos, o que faz a UMG Educa? A UMG Educa se preocupa com a escola. Nós visitamos escola e observamos que não tinha bandeira. Aquele tripé, bandeira do Brasil, de São Paulo, de Guarulhos, zero. As administrações públicas, eu vou dizer, do passado, né? Do passado, elas tiraram das escolas as bandeiras. E aí nós entendemos que tínhamos que levar as bandeiras do Brasil, principalmente, nas mãos das crianças, com o intuito de semear o amor à pátria. Com esta chamada, nós já atingimos 65 mil bandeirinhas, entregue nas mãos de crianças, professores e adultos ligados à educação. Já estamos, inclusive, com 5 mil bandeiras em fase de preparação, porque temos que colocar aquele palitinho para poder balançar a bandeira, né? Para que seja entregue agora no Dia da Bandeira, em novembro, dia 19. Bom, esse trabalho de levar as bandeiras nas escolas levou alegria, os eventos ficaram abrilhantados, teve escola com 1.000, 1.500, 2.000 bandeirinhas, os desfiles de 7 de setembro, nós entregamos nas mãos das crianças durante o desfile, o que deixou bastante marcante, e as crianças gostaram da ideia de carregar a bandeira, e isso para nós, que pensamos em semear o amor à pátria pelos símbolos, né, a bandeira, fizemos esse trabalho. Nesses catálogos que está aqui, por exemplo, nós levamos numa escola e fizemos o Dia da Bandeira lá. Então, levamos as bandeiras, levamos alimentação, levamos vários irmãos para interagir, fizemos uma curta palestra para eles, e nesses folhetos nós anexamos um número para sortear brinde para as crianças. E dissemos para eles que eles tinham que ficar com o folheto e com o número para poder ganhar o prêmio sorteado. E eles ficaram. E aí nós fomos cantar o hino nacional, muitos nem sabiam. Aí tiveram a oportunidade de ler e cantar o hino. E aí a gente já se sentiu com o objetivo atendido. Fizemos depois o sorteio dos brindes, e eles ficaram felizes, e nós começamos uma integração na escola. Numa outra escola, a diretora, sabendo das nossas atividades, ela nos chamou e disse: eu gostaria que a minha escola tivesse bandeiras, e eu não tenho. Então, a União Maçônica fez o quê? Procurou irmãos empresários que contribuíram e compramos o tripé, toda a estrutura, fomos à escola e colocamos lá, na frente da sala da diretoria, lá no corredor, né? Colocamos esse tripé, está lá União Maçônica Guarulhense, o nome do doador, inclusive, Carlos Eduardo Tosato. Todos ficaram felizes, foi feita uma cerimônia, e esses trabalhos que eu citei, eles vão se ampliando. Hoje mesmo, uma entidade lá ao lado próximo do Bela Vista, para não fazer a entidade veio buscar para entregar esse folheto nas mãos das crianças, exatamente porque ele contém
essa oportunidade deles aprenderem o hino à bandeira, o hino ao Guarulhos, que a maioria não sabe cantar. Verdade. Né? Deixa eu emendar uma pergunta nessa aqui. Na verdade, eu que sou jovem há mais tempo, eu sou do tempo em que a gente, antes de entrar na sala de aula, a gente cantava o hino nacional, todo mundo perfilado, tal, né? Muitas vezes até com a mão no coração, peito, então, né? No peito. Isso foi se perdendo, né? Infelizmente, assim, hoje o jovem, como o senhor disse, mal sabe cantar ou não sabe cantar o hino nacional. E com esses valores que a maçonaria tem, a questão da família, do patriotismo, tudo, e dessa contraposição, né, que toda essa modernidade, esses avanços, né, que é uma questão polêmica, né, de o que avança, o que não é avanço, né? Pois é. Mas como é que estimula o jovem a resgatar esses interesses? O senhor já deu alguns exemplos, mas, por exemplo, para um dia ele ser um maçom, né, e ter esses princípios. Na verdade, nós temos os Demolê, por exemplo, que é um grupo de jovens que vão tendo contato com os maçons, contato com as coisas que nós vamos passando para eles em termos de amadurecimento, de representatividade, de liderança, e vamos cobrando deles posturas para que eles amadureçam, voltados à conscientização do que é uma vida social digna, da importância de desenvolvimento, de trabalho, de responsabilidade, de obrigações. Então, esses jovens eles vão crescendo diferente do que a gente vê acontecendo na sociedade, onde eles só se preocupam com as coisas que não acrescentam valor nada e cultura em nada para a sociedade, né? Que seria só dançar e sexo, coisas que não... O Brasil vai ficando carente de mão de obra, carente de tudo, carente de pessoas, porque várias faixas dessa nossa sociedade estão doutrinadas a nada. E isso, que no mundo empresarial, por exemplo, se questiona muito, as gerações Y, Z e tudo mais. Então, os nossos jovens, os jovens que a gente vai procurando juntar, nós vamos tentando fazer alguma coisa em benefício da sociedade, ainda que seja minimamente grupos. Mas a intenção é ampliar. Nós aqui da União Maçônica Guarulhense, por exemplo, nós sonhamos em ter uma escola para jovens que queiram acompanhar essa linha de raciocínio. Né? Nós visitamos várias escolas e eu tive a oportunidade de conhecer algumas mistas, no sentido de escola militar, mas dá gosto de você entrar e ver a limpeza, a ordem, o respeito, essas coisas que se perdem em muitas escolas, nelas se prega. Então, entendemos até que é uma situação do mundo, mas a maçonaria, que sempre pregou criação de homens, de líderes, né? Pensa a mesma coisa para com os jovens. E temos também as meninas, que fazem a mesma coisa através do capítulo, que nós chamamos. Então, eles têm um conjunto de regras, de normas, para que eles se desenvolvam e vão passando nesse desenvolvimento até chegar a uma liderança, e quando eles chegam numa liderança, eles já estão com uma cabeça mais fortalecida, porque vocês com certeza sabem que uma jovem de 16, 17 anos, vindo de uma família com doutrina religiosa, né, com doutrina mais fechada, fica feliz que passou para entrar numa escola, numa universidade federal. Aí, quando você vai levar esse jovem
universidade federal, pública, você fica desesperado, porque não parece com isso. Você vem numa universidade aqui e vê tudo arrumado, organizado, limpo, um ambiente seguro, você vai nas outras, não encontra. Então, sem querer entrar para esse lado de falar da situação, mas basta o pai que ficou feliz, que vibrou, meu filho passou numa universidade federal, basta ele ir acompanhar a pessoa para ver a dificuldade que ela vai viver, que vai passar por lá, pelas doutrinações que existem e que afetam demais a população. Isso aí são situações, desafios, né? É verdade, são desafios cada dia maiores, na verdade. Bom, pensando em instituição, né, como a UMG, e pensando em todos esses desafios que para vocês são desafios, né, de uma sociedade que cada vez tem mudanças, né, de comportamento, de desejos, como você acabou de falar, de gerações. Quais são os planos e visões que vocês têm para o futuro, né, para se pretende expandir, né? Se precisa modificar alguma coisa aqui no meio do caminho. A tua fala é uma fala cheia de princípios, de doutrinas de vocês, na verdade, né? Para o futuro, o que é que vocês pretendem vindo aqui uma geração, a gente tem a geração Z, mas também chegando numa geração aí muito mais conectada à tecnologia, como eu falei, a informação ela está vindo muito rápida, na verdade, tanto a informação verdadeira como as informações não verdadeiras. Exato. Pensando nesse ambiente aí mais moderno, mais contemporâneo, como é que vocês pensam em expandir, em crescer e até mesmo sobreviver, né? Pois é. Bom, na verdade, todos os dias nós temos que nos modificar, nos atualizar. Todos os dias nós pensamos nisso, motivar as pessoas a estarem conosco, vem exatamente dessa escolha, porque nós lapidamos o maçom, ele já veio pronto, ele só não sabe o que é. Então, quando os olhos dos maçons buscam na sociedade as pessoas, eles já analisaram e já viram que ele é e só não sabe. E aí, então, fazemos o convite para que ele venha ser lapidado, tenha um entendimento do que ele é e da importância que ele tem na sociedade como multiplicador do que a maçonaria pensa. Ô, Carlos, mas deixa eu fazer uma pergunta, não querendo te cortar, mas eu te cortando. Não precisa, nesse caso, uma visão mais social e política. Você não acha que nós vivemos num país onde precisamos de políticas públicas mais assertivas? Sim. E de que a gente entenda que precisamos de oportunidades, e quando eu te falo de oportunidades, não é somente selecionar pessoas que têm um perfil ou tiveram oportunidades que outras não tiveram, baseado em um país que é injusto, um país que não existe uma desigualdade social muito grande. Isso aí não estou falando de recorte de internet, estou falando de estudos, né, de estudos e indicadores que me diz isso. É muito difícil um cara da periferia ser um maçom, porque a periferia ela não oferece muita coisa, porque não tem nada na periferia que traga um cidadão que seja um cidadão nesse perfil que você acabou de desenhar para nós, que é interessante para ser um maçom. Baseado nisso que eu estou te falando, o que a maçonaria ou a OMG ela pode ajudar esses grupos que de fato não tem oportunidade? Eu estou falando de fato porque eu já fui um grupo que não tive oportunidade, e para chegar a ter oportunidade eu tive que sofrer bastante, sabe assim, né? Então, eu acho muito bacana levar a bandeira, o hino nacional e tudo mais para as escolas públicas, de preferência, né? Porque esses lugares que estão precisando né, de talvez princípios, será? Mas precisando de educação, de conhecimento, de acessos, né? O que a OMG ela pensa nesse contexto aí de pessoas, de fato, que precisam de oportunidades? Eu ouvi de um maçom, por exemplo, que era fácil fazermos a maçonaria
numa escola aqui na Timóteo Penteado. Queria fazer lá no São João. O desafio é grande. Mas foi lá numa escola, por exemplo, no São João, que nós levamos a bandeira. E foi numa outra escola, uma outra divisa de Guarulhos, vou lembrar o bairro que agora me fugiu, que nós levamos e fizemos trabalho com as crianças lá. Eu fiz muitos trabalhos com crianças carentes durante mais de 20 anos, procurando conhecer as entidades de Guarulhos e vendo as dificuldades que elas tinham lá. Nós vamos ter muita dificuldade de chegar em todos os cantos, porque a nossa organização ainda não tem uma estrutura que consiga expandir e abraçar todos os lugares. Realmente não temos. Mas acreditamos que o caminho é esse, nós temos que chegar, nós vamos buscar valores lá, e digo para você, dentro da ordem, existem pessoas de diversas naturezas, mas todas partindo do princípio de livre e de bom costume. Questão financeira, não são só os ricos que adentram a maçonaria. Como eu disse, ele tem responsabilidades financeiras dentro da ordem, como em qualquer lugar você tem uma mensalidade a pagar, seja numa igreja, seja numa escola, seja em um clube de futebol, em qualquer lugar você tem uma despesa por conta daquilo que ocorre. Mas nós não chamamos os irmãos, as pessoas para serem irmãos pelo cunho financeiro, e sim por aquilo que eles podem levar. Então nós temos professores que procuram levar esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento, nós temos militares, nós temos outras pessoas que atuam e vão esparramando isso de uma maneira a buscar mais, a atender mais. Mas a gente sabe que a velocidade que desenvolvemos e crescemos é muito lenta, perto da velocidade que a sociedade amplia, né? Os jovens aí desamparados, digamos assim, desta parte cultural, desta parte de responsabilidade social. Bom, então aí como é que nós vamos chegar a todos eles? Aí então nós pensamos que a maçonaria tem que estar próxima do governo, porque o governo tem ações com mais abrangência. O governo tem ações que vai chegar, se é o municipal, nos 4 cantos do município, e vai então ter que levar lá situações e conceitos que vêm da ordem. Só que, é claro, vem da ordem, mas vai aparecer como governo. Seria isso. Bacana. Deixar um recado para vocês que estão nos assistindo. O mais completo centro universitário conectado a você. Além de uma estrutura presencial no campus Vila Rosário, onde nós estamos, com as graduações de administração, ciências contábeis, direito, educação física, enfermagem, história, pedagogia, psicologia, a FIUNIMEST oferece uma imensidão de cursos na modalidade de distância, com uma estrutura completa em EAD, estrutura tecnológica e física através do campus Centro e outros campos implantados na cidade de Guarulhos, São Paulo e região. São mais de 200 opções de cursos entre graduações, pós-graduação, segunda licenciatura, cursos de extensão e curso de capacitação. Acesse o site www.fic.br e saiba mais sobre toda essa estrutura educacional construída para você. Carlos, a gente está chegando no final da nossa entrevista. O tempo é curto. Poxa, aqui. É bacana, passa rápido mesmo. Eu estava mais assim preocupado, porque na parte até da escola, nós fizemos parcerias com escolas, fizemos parcerias aqui, inclusive com a FIC, para passar para os irmãos, sobrinhos, para que eles tenham uma condição de estudo, para se desenvolver. E só para nós? Não. Nós estamos desenvolvendo um projeto para que os melhores alunos das escolas estaduais ou municipais possam ser trazidos para fazer uma espécie de Enem, um reforço estudantil, para que eles possam superar, né, e adentrar as universidades públicas, ainda que com esse risco todo que tem a universidade pública, ou com as universidades particulares, que, na verdade, têm um conceito, têm uma integridade, têm um zelo pela sociedade, que muito nos interessa.
Bacana. Então, para encerrar, deixa uma mensagem, o que os valores maçônicos podem contribuir efetivamente para a sociedade? Olha, os valores maçônicos, eles são família, né? E tudo que da família é oriunda de bem, né? Então, se você tem uma família sadia, você entrega para a sociedade, e aí vai uma deixa. Eu fui pai com 17 anos, e minha esposa também, e nós tivemos um filho que hoje, inclusive, está fazendo hoje. O André faz 45 anos de vida hoje. Olha só. E nós temos o prazer de dizer que eu e a Vera entregamos para a sociedade 2 filhos, o André e o Ricardo, qualificados para estar vivendo em sociedade, trabalhando, já constituíram as suas famílias, e ambos já deram os nossos netos, estão trabalhando para isso. E eles trabalhavam nesses projetos junto às entidades, junto às escolas, junto às crianças, às creches, ao longo da vida. Então, nós somos passando para eles cultura. Desta mesma forma, existem vários. Todos os nossos irmãos maçons passam para os seus filhos essa maneira de ser, de evoluir, de estar presente, de ser um líder, de ajudar a sociedade ao desenvolvimento dela. Então, a gente entende que essa luz, a gente tenta expandir ao máximo para que o escuro não se estabeleça. Então, aonde está o bem, o mal não chega. Você tem uma praça cheia de gente que não está acrescentando lá, vá para a praça, leve as famílias, faça um movimento e eles vão perceber que ali não é o lugar e vão embora. As coisas que te incomodam, as coisas que incomodam a sociedade, nós temos tantas bebidas, drogas e tudo mais. Se você estiver lá, eu peço para os pais irem para as escolas. O pai e a mãe que estiver em casa fazendo nada, vai assistir a aula com o filho. Se tiver um pai e uma mãe sentada numa sala de aula, eu duvido que o aluno vai se levantar para bater no professor. Ele vai olhar aquele pai e aquela mãe, ele vai ficar acanhado de ser atrevido e agredir uma professora, agredir um professor. Então, quando a gente fala do MG Educa, a gente manda essa mensagem. Irmãos, vá à escola do seu filho. Comunidade, vá à escola do seu filho. Igreja, mande seus membros na escola dos seus filhos. Porque lá vocês vão atuar protegendo eles e os demais e pondo o mal para fora. Numa dessas escolas da periferia que eu estive, eu falei, o que é aquele cantinho ali? Aquele cantinho ali, o pessoal vende e fuma droga. Na escola? Deus. Eu falei, não acredito. Ele falou, é o que tem para hoje. Meu Deus. É verdade. E eu não vou dar o nome para não ser chato. Porém, eu estive lá, eu vi, eu estou falando embasado na minha presença lá. Então eu falei, pô, tem que colocar uma iluminação e uma viatura e espantar esse povo para lá. Então a salvação, olha, não é o poder público. A salvação é a expansão da família para dentro da escola, para controle das crianças. Porque o celular e a televisão levam mal para dentro de casa. E a revolução tecnológica que você me perguntou, o que mais temos que combater hoje é o celular. Porque entre uma e duas coisas de bem que ele te oferece, todo o restante é curiosidade de coisas que não acrescentam nada para os nossos jovens, que vão ocupando o tempo deles e não vão pondo para eles desenvolvimento. Bacana. Muito bom. Agradeço a sua presença. Muito obrigado. Foi muito legal, bacana, muita informação interessante. Agradecer a Assembleia de Padaria, que nos ajuda com um lanchinho aqui para os nossos convidados, para a gente, café da manhã, bolo, pão francês, doce, frio e muito mais.
tudo para sua empresa, mercado e escola, variedade em festa. Entre em contato no WhatsApp 11 94793 5600. Obrigado, Sambred. E obrigado a você que nos assistiu. Se você quiser saber mais um pouco sobre a ASEC, a Associação dos Empresários de Cumbica, www.asec.org.br, lá tem informações. E a FIV-Unimesp, um abraço a toda a diretoria por nos acolher. Isso. Eu quero agradecer a todos vocês, a ASEC, por ter nos convidado, nos dado essa oportunidade de passar um pouco da mensagem da União Maçônica Guarulhense, que é constituída por uns, ajudada por muitos, para servir a todos. Muito bacana, bom. Parabéns. Parabéns, viu? É isso aí. Tchau, até a próxima. Tchau.